CTM também, pude vir cultuar ao Senhor com vocês. E hoje, mais uma vez. Então, que você continue cultuando ao Senhor com os seus ouvidos, ouvindo a voz do Senhor, com o seu coração, aceitando a palavra de Deus, e continue cultuando ao Senhor com a sua consciência. O nosso culto, que é o culto agradável que Romanos 12 fala, é um culto racional. Então, com a nossa consciência, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós vamos cultuar a Ele. Trago um abraço lá da igreja do Gama. Os irmãos não conhecem, mas eu trago mesmo assim um abraço deles para vocês, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza. A primeira carta que João escreveu, 1 de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 3. Todos acharam? Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Só até aqui. Espero que Deus fale ao teu coração, querido. A palavra é dele, não é minha. Espero que Deus me use para poder explicar aquilo que eu pude aprender com esse texto. Então eu queria que você focasse aqui, prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor tenha a nos ensinar nessa noite, tá bom? Irmãos, lembram daquela frase, parece, mas não é? Usamos isso para muitas coisas, parece, mas não é. É o tema que eu coloquei para essa mensagem. Parece, mas não é. E pode se parecer muito, pode ser idêntico,
mas não é. E quando sabemos que não é aquilo que a gente imaginava ser, nós temos muitas frustrações. Por exemplo, nota falsa. Você ficaria feliz em achar uma nota de R$100? Claro, quem não ficaria? Mas se assim que você fosse no mercado, entregasse a nota com uma comprinha e recebesse a notícia: olha, essa nota é falsa, você tem outra? Não tem, então você não pode levar essa mercadoria. É falsa. Ela parece, mas não é. Você sabia que para se descobrir, as pessoas que têm habilidade para descobrir quando uma nota é falsa e quando ela é original, sabe qual é o processo? O processo dos peritos em conhecer nota falsa, eles não ficam estudando, pesquisando as notas falsas. Eles são peritos em descobrir as notas verdadeiras. Eles olham para aquela nota, essa é verdadeira. Olha para a nota, bom, como ela não se parece com a original, ela é falsa. Eles dedicam tempo estudando a verdadeira e não a falsa. Porque quando ele vê, parece, mas não é. Remédio. A gente às vezes compra o genérico, né? Que é mais. Mas se a gente tivesse dinheiro para comprar o remédio referência, a gente compraria, não é? A gente ainda fica com aquele negócio, mas o genérico não é tão bom quanto. Aí os camaradas lá falam: não, é assim, a fórmula é a mesma. Não sei porquê, alguns remédios não funcionam tão bem quanto referência, mas a fórmula é a mesma, eles dizem. Parece, mas não é. O sósia. Você ficaria feliz chegando aqui na rodoviária de Cuiabá? Vamos lá para o aeroporto. E aí passa um camarada e é o Zico. E você vai até ele: Zico, assina aqui para mim. Ele assina e diz: olha, mas você sabe que eu não sou o Zico, né? Eu sou sósia dele. Aquela assinatura tem valor? Parece, mas não é. E assim poderíamos falar do ator e o dublê, do equipamento original e do equipamento da China. Antes era Paraguai, agora é China, né? Parece, mas não é. Meus irmãos, a Bíblia ela também fala sobre pessoas que parecem crentes, mas não são. E algo que me preocupa, tem me preocupado ultimamente, meus irmãos, é que nós estamos fazendo algo que a Bíblia não faz. A Bíblia, ela sempre mostra ou é sim, ou é não. Ou é preto, ou é branco. Ou é verdadeiro, ou é falso. Não existe uma terceira classificação, mas nós estamos tentando nos adequar a coisas que a Bíblia não trata. Por exemplo, a Bíblia fala do joio e trigo. Tem alguma outra classificação no meio disso? Não tem. Ou você é joio, querido, ou você é trigo. E trigo permanece, mas o joio é arrancado. Não existe algo no meio, mas nós na igreja queremos, tudo bem, eu não sou assim, aquele trigo todo, né? Mas joio também eu não sou. Então você não é nada, filho, e não sendo nada, é joio do mesmo jeito, porque não existe uma terceira classificação. Lembra quando aquelas pessoas que vão chegar até o Senhor: Senhor, em teu nome, eu fiz milagres, expulsei demônios, fiz tanta coisa. O que o Senhor vai dizer para eles? Não te conheço. Como não? Se eu fiz tanta coisa. Bom, você queria enganar quem? A mim? As pessoas você enganou bem. Conseguiu parecer sem ser. Mas a mim você não engana. Parece, mas não é. A Bíblia fala daqueles que ajuntam e que espalham.
Aí a gente acha que, bom, eu não sou daquele que estou ajuntando muito, mas espalhar demais eu também não estou. Mas aonde na Bíblia lhe dá alguma possibilidade de entender que existe o mais ou menos? Ou você ajunta, meu irmão, ou você espalha, não tem outra classificação. Eu ajudo mais ou menos, não existe isso. A Bíblia fala do servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E fala do servo que foi infiel, você não foste fiel, então aparta-te de mim, vá para o fogo. Não tem o do meio, aqueles que assim, olha, eu fui quase fiel, não tem. Então isso é sério, irmão, isso é sério, porque nós estamos convivendo com gente que acredita nisso. Lembra de Apocalipse? Você está morno, eu estou a ponto de vomitar você. Quem dera você fosse frio, ou então quente, mas no meio não dá. Acredito que esse texto caminha dentro dessa ideia, irmãos. Só existe duas coisas: ou é, ou não é. Pode até parecer, mas não tem a linha do parece, mas não é, e fica por isso mesmo. Aquele que parece e não é, não é. Não é. Acho, irmãos, que esse texto pode clarear algumas coisas sobre isso para nós. Por isso eu acredito que o tema central desse texto é que o crente genuíno vive constantemente na busca da santidade. O crente genuíno vive constantemente na busca da santidade. Esse é. Aquele que é crente mesmo, ele vai buscar a santidade. Mas aquele que parece, mas não é, ele não se importa em viver uma vida de santidade. Quero aqui, irmãos, compartilhar sobre essa ideia. Por favor, acompanhe comigo. Jesus afirmou que pelo fruto a gente conheceria a árvore. Lembra disso? Pois bem, as ações vão determinar que tipo de cristão você é. As ações vão determinar que tipo de cristão você é. E eu queria falar do cristão, vou usar o termo crente. O cristão é muito peso para algo que é genérico. Eu vou só usar o termo crente. O crente genérico. As ações vão determinar quem é crente genérico. Olha o que diz o verso 6 aí, deixa a sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos voltar a esse texto algumas vezes. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O crente genérico vive na prática do pecado. Ele parece, mas não é. E por que ele não é? Porque diz o texto, vive na prática do pecado. É impossível alguém permanecer em Cristo e viver pecando ao mesmo tempo. Um crente batuta não vive pecando. É o que o texto está dizendo. Por quê, irmãos? É impossível nós estarmos nele, o texto fala sobre isso, estar nele. É impossível estarmos nele, que é puro, e sermos impuros. É impossível estarmos nele, que é a luz, e vivermos nas trevas. É impossível ter um conhecimento de Cristo e compactuar com o pecado. É impossível entender o sacrifício de Cristo e viver pecando. O crente genérico vive na prática do pecado. O texto ainda diz no verso 4, acompanhe comigo, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. O crente genérico, ele vive na prática do pecado, e o crente genérico vive na ilegalidade. Meus irmãos, o pecado não é apenas uma falha negativa. O pecado não é apenas um equívoco. O pecado não é apenas um deslize. Isso deu uma escorregada. O pecado é injustiça. O pecado é não andar de acordo com a lei. O pecado é tão sério que o anticristo que Paulo fala em Tessalonicenses, o termo lá é o homem sem lei, que traduzido foi como anticristo, mas é o homem sem lei, o homem da iniquidade. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo é conhecido como um homem sem lei. Um comentarista diz o seguinte: qualquer que seja a atitude exterior do pecador, a sua atitude interior é a rebelião. Eu quero dizer com isso, querido, que o pecado não é um deslize, que o pecado não é um pequeno engano, que o pecado é uma rebelião. E vocês sabem bem o que é uma rebelião. Sempre quando a gente pensa em rebelião, lembramos primeiro de quê? Do presídio, quando o pessoal lá se volta e estraga tudo, e a gente chama aquilo de rebelião. Pecado é uma rebelião, é a mesma atitude, é se voltar contra a lei, é se voltar contra o Estado. Por isso eles fazem a rebelião. E ali o que acontece ali dentro, muitas vezes a gente sabe a que ponto chega aquilo. O pecado é a rebelião, querido, é você se rebelar contra o Senhor. E eu vou dizer para você, é uma decisão. Crente genuíno não peca por acidente. Um crente que anda com o Senhor sabe o que é errado. Então, quando ele peca conscientemente. Eu não estou falando de ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Qualquer um de nós aqui sabemos quando estamos pecando, ou não. Por isso é consciente. Sabe por que é consciente? Irmãos, a minha voz vai falhar, porque eu dei aula ontem e hoje, vai falhar uma hora aqui. Já está falhando, né? Sabe por que é consciente? Porque quando nós vamos pecar, dependendo do pecado, o que a gente faz? Ninguém está vendo. Aí você comete o pecado. É ou não é uma decisão? É ou não é uma decisão planejada? Planejado, porque você faz de forma a ninguém ver que você está fazendo. Deixa eu fechar essa porta aqui. Deixa eu trancar. Agora eu estou sozinho. Agora eu posso pecar. Isso é planejamento. Viver na ilegalidade. Meus irmãos, o que me assusta é ver que o pecado tem sido disfarçado por eufemismos. Tem sido dado nomes aos pecados para minimizar o peso deles. Você já ouviu falar sobre, por exemplo, a novela, não assisto, mas a novela ou um filme fala, olha, fulana de tal está tendo um caso com o fulano. Que caso? Está adulterando com fulano. Você já ouviu alguma novela, alguém falando assim? Você já ouviu aqui, nas conversas entre amigos, assim, olha, fulano está adulterando com Beltrana? Não, está tendo um caso. Não minimiza. Não é tão pesado quanto o adultério, não é assim? Estão trocando os nomes para ficar um negócio mais ameno,
e não tão pesado. Cobiçaram a outra mulher, está sendo chamado só como instinto masculino. Não é cobiça mais. É só um instinto masculino. Todo homem tem esse instinto, né? Está vendo a mudança? A insubmissão está sendo chamada de feminismo. As mulheres têm o direito, não tem que ficar debaixo de autoridade de homem. Está vendo como é que os nomes estão mudando? A homossexualidade é só uma ideologia de gênero. Não é mais uma homossexualidade, não é mais um pecado, é só uma escolha. É uma opção. Eu poderia falar de outros. Teve uma vez eu conversando com uma pessoa, um crente, tá? Um crente, que tinha descontroles e batia na esposa. E sabe qual foi a justificativa? Pastor, a psicologia diz que nós temos o gatilho neural. E o que é isso, meu irmão? Gatilho neural é quando algo ativa aquilo em nós, e por isso eu agredia. Eu falei, engraçado, né, meu irmão? Eu também conheço esse gatilho neural. A Bíblia chama isso de pecado. Muito me admira o senhor vir falar de gatilho neural para mim. É pecado. Sabe o que é isso, meu irmão? É falta de domínio próprio. A Bíblia fala sobre domínio próprio, não gatilho neural. Você pode dar o nome que você quiser, mas você pecou, você está em pecado. São os nomes. O crente genérico, ele desconsidera a obra de Cristo, meu irmão. Olha o que diz o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O crente genérico, ele desconsidera a obra de Cristo. O crente genérico não importa com a ceia. O crente genérico não entende a ceia. A ceia é o quê? A lembrança do que Jesus fez, o seu sangue que se derramou naquela cruz para nos redimir, para nos perdoar os nossos pecados, para não sermos mais escravos do pecado. O crente genérico, ele ignora a obra de Jesus na cruz. Quando um filho de Deus peca, ele está se levantando contra Cristo, se levantando contra a cruz. O crente genérico, ele vive na origem do pecado. Olha o que diz o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O crente genérico vive na origem do pecado. Qual é a origem do pecado? É ser filho do diabo. Porque o pecador é do diabo. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos. Não sou eu que estou falando isso. Eu vou ler de novo. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Sou eu que estou dizendo isso? Sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu. É a palavra de Deus. Posso falar isso com a autoridade da palavra de Deus. Quem vive pecando não é de Deus. Procede do diabo. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá fala de pertencer, no verso 8, né? Procede dele, vem do diabo. E no verso 10, fala que, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem vive pecando, mostra quem é. Diz o texto que o pecado se origina no diabo, irmãos. O pecado procede do diabo, vem do diabo, e quem vive pecando
é do diabo. João 8,44, olha o que Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quem é filho do diabo satisfaz desejos. Aí ele continua dizendo: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falando desses que praticam o pecado. Diz o texto ainda, né? O crente genérico não ama, porque quem é nascido de Deus ama o próximo. Percebe, irmãos, o que João diz, o que o texto, o que a palavra de Deus está dizendo sobre o crente genérico? Parece, mas não é. Vive no meio, mas não é. Se pratica essas coisas. Não é. Há muito crente, irmãos, ou então há alguns crentes no meio de outros crentes, vivendo na prática do pecado. Mas na igreja, como é que a gente consegue ver um pecador? Não conseguimos. Na igreja, todo mundo canta a mesma música. Quando sabemos, fechamos até os olhos para cantar. Quem aqui sabe quem é pecador, quem não é? Quem é crente, genuíno, não vive pecando. Eu vou falar sobre pecado daqui a pouco. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Eu não estou dizendo que eu, como pastor, não peco de jeito nenhum. Nem me lembro a última vez que eu pequei. Deve ter uns 3, 4 anos. Eu não estou dizendo isso. Pequei agora, né? Acabei de mentir. Acabei de pecar. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Eu não sei se você percebeu. O texto diz sobre viver pecando. Não que nós somos impecáveis, mas nós não vivemos na prática do pecado. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Jesus tinha afirmado que pelo fruto a gente conhece a árvore. As ações determinam o tipo de cristão que a pessoa é. E o segundo tipo é o crente. Estou chamando aqui de crente referência, pensando ainda no remédio. Tem um remédio genérico e tem um remédio referência. Então, por isso eu estou usando essa palavra, tá? Mas pode ser o crente genuíno, tá? Vamos falar agora sobre o crente genuíno. Olha o que diz o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Percebe a diferença? O que o autor quer nos alertar, meus irmãos, há aqueles que vivem pecando e aqueles que pecam eventualmente. Aqueles que pecam eventualmente, esses sim são filhos de Deus, porque é impossível ser um filho de Deus e viver pecando. Então, o crente referência, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Olha o que diz o verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados. Porque o crente referência não vive pecando? Porque ele é um filho de Deus. E o amor de Deus o motiva a ser um crente fiel. Quem ama o Senhor faz de tudo para agradar o seu Senhor. Que filho de Deus quer ver o Pai triste? Lutamos para não entristecer o nosso Pai, o nosso Deus. O crente referência tem o amor do Pai. O texto fala aqui nesse verso 2 vezes, filhos de Deus, filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? O verso 1 que eu li. Quando nós vemos um texto, por exemplo, um verso,
E num verso, a repetição dessa mesma ideia, sabe o que o autor quer fazer? Chamar a nossa atenção. Eu vou ler de novo o versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Ele está afirmando, ele está chamando a nossa atenção. Olha, você não é qualquer um, você é um filho de Deus. É interessante que a palavra aqui, filho, por vezes nós procuramos nas palavras originais. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi uma tradução, né, do grego para a nossa linguagem, então, e outras línguas. E a palavra lá no grego de filho, usado aqui para filho, é aquele que foi gerado por alguém. O autor aqui está literalmente dizendo que nós fomos gerados por Deus, em Deus. Somos dele, nascemos dele. Literalmente, está certo, não entramos numa barriga, mas é isso que ele quer dizer. Mas é assim como uma criança que passa a sua gestação na barriga de uma mãe, e nasce ali, é filho daquele casal. Deus nos considera assim, como esses que foram gerados dele. Então não somos qualquer filhos, mas um filho gerado por Deus. É interessante o que diz no verso 2. Nós somos filhos, mas a gente ainda não se tornou aquilo que deveríamos ser. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Que coisa impressionante, nós já somos, mas ainda não somos completos. Por quê? Porque ainda vivemos aqui nessa terra, e aqui ainda lutamos com a nossa carne, ainda lutamos com a concupiscência, mas um dia não mais precisaremos lutar contra isso, e viveremos plenamente essa identidade que agora nós temos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Por isso, estamos entendendo então, irmãos, que por mais que hoje sejamos filhos de Deus, ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Por isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós nos despimos do velho homem, nós tiramos aquela vestimenta do velho homem, e agora a gente se reveste de um novo homem. Paulo, não coloquei esse texto para vocês lerem, mas os irmãos lembram de Filipenses 1,6. Deus começou uma boa obra em vós e há de completar. Deus começou, mas não acabou ainda. E diz o texto, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, Deus vai trabalhar esse aperfeiçoamento em nós. Somos filhos, mas ainda em crescimento. Por isso, volto à ideia. Como somos filhos de Deus e estamos em crescimento, não vivemos no pecado. Lutamos contra ele todos os dias. Não vivemos dentro do pecado todos os dias. Olha o que diz Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o seu projeto, é o meu. O nosso projeto é ser a imagem de Jesus. É parecer-nos com Ele. Há um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? A ideia é, o que Cristo faria nas situações do dia a dia que nós enfrentamos? Faça o que Ele faria. Isso é buscar viver a imagem de Cristo Jesus. Já citei, agora sim, teria aí na tela essa boa obra que há de completar até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando olhamos para mais alguns textos,
Olha só o que diz Paulo aos Coríntios. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sabe o que é isso? A consciência de Paulo. Viver aqui é bom. Ele entende que seria útil para o reino, mas estar com o Senhor é muito melhor. É essa a ideia. Somos filho, mas ainda não somos o que deveríamos ser. Ele fala aos filipenses: ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo: eu sei que ficar aqui é útil para o reino, e ir para o céu é a melhor coisa do mundo. Eu fico constrangido. Eu sei que estar com o Senhor é muito melhor, mas sei que posso ser útil na obra do Senhor aqui. Desejo de ir, mas entendendo que aqui poderia ser útil também. Filho de Deus vive nessa expectativa. Há algumas razões, então, irmãos, para nós não vivermos no pecado. Primeiro, é a identidade e a obra de Cristo, que está nos versos 5 e 6. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Por que nós não vivemos na prática do pecado? Por conta da identidade de Cristo. Porque Ele é o nosso modelo. Por que Jesus foi tentado no deserto, irmãos? Sabe para quê? Para ensinar você e a mim que é possível nós resistirmos à tentação. Ah, mas Ele era Deus. Mas Ele era homem, não se esqueça disso. Cristo é o nosso modelo. Então essa identidade é que a diferença é que eu tenho uma natureza pecaminosa. Cristo não a tinha. Mas eu posso lutar contra os meus pecados, porque o Espírito Santo me fortalece. Primeira razão é a identidade e a obra de Cristo. A segunda razão é a própria obra de Cristo. Por quê, irmãos? A morte de Cristo é uma vitória sobre o pecado. A morte de Cristo na cruz é a vitória sobre o pecado. Cristo venceu o pecado, o teu e o meu. Não mais somos escravos do pecado. Disse que falaria sobre isso, né? O pecado, ele é um acidente na vida do crente, e não uma rotina. Agora sim, a ideia de um deslize, é um evento. A gente fala que evento é aquela coisa, né? Mas tem o outro lado dessa ideia do evento. A gente tem evento todo dia? Não tem, né? O evento, ele é esporádico, não é? Uma vez ou outra a gente tem um evento para participar. Então, mas a gente pensa no evento como uma festa, mas é porque a ideia do evento é porque não é habitual. Por isso eu vou a um evento. O pecado é um evento. Não é hábito nosso pecar. Vez por outra, como um evento, acontece. Então, eventualmente, nós pecamos, irmãos, mas não é uma rotina. Então, nós precisamos rever a nossa postura com relação ao pecado. Ou somos escravos do pecado, consequentemente, filhos do diabo, ou então nós somos livres do pecado, consequentemente, filhos de Deus. Quem vive pecando não tem intimidade e nem um bom relacionamento com o Senhor. É sério isso, né? Gálatas 5:25, irmãos, diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se de fato você vive no Espírito, então ande como quem está cheio do Espírito. Em Gálatas também, algo interessante no capítulo 5, eu queria... Abra sua Bíblia, por gentileza. Gálatas 5. E se espante com isso.
É de espantar, preste atenção. Pedi para abrir aí porque não está na tela. 5,16. Gálatas 5,16. Diz o quê? Digo, porém, andai no Espírito. Andando no Espírito, o que acontece? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Houve uma época que eu li esse texto e falei, não, isso não pode ser verdade. A gente peca. Mesmo o crente sendo um crente genuíno, mesmo o crente sendo um crente de referência, ele peca. Então esse versículo não tem sentido. Andar no Espírito jamais vai pecar. Mas o versículo está certo, a minha compreensão estava errada. Porque, não é verdade? Aquele que anda no Espírito não vai pecar. Isso significa que quando eu peco, eu estou andando no Espírito? Não. Então é eu vacilar na companhia do Espírito, deixar ele para trás, ou deixar ele na frente e ficar para trás, eu vou pecar. Paulo está certo. Quem anda no Espírito não vai satisfazer os desejos da carne. Está vendo, irmãos, que o pecado na vida de um crente, ele tem que ser eventual. Ele é um evento. Acontece, mas não é com frequência. Não é o hábito dele fazer isso. Ele luta contra e não se entrega a. Essa é a diferença. Eu iria ler um texto com os irmãos, mas o meu tempo está esgotando, mas eu gostaria de deixar esse texto como uma tarefa. Eu acredito que vocês vão se lembrar de alguma coisa dessa mensagem. Leia Romanos 6. Romanos 6. Se não hoje, amanhã, mas não passa de amanhã não. Não existe nenhuma mágica de que se você ler amanhã vai funcionar. Mas se passar de amanhã, perdeu a validade. Não, não é isso. É para que essa mensagem, que de alguma forma está fresquinha na sua cabeça, ao ler Romanos 6, você vai entender porque eu estou pedindo a você para ler esse texto em casa. Se não hoje, amanhã cedo. Romanos 6. Preciso andar aqui, meus irmãos. Eu queria só citar mais uma razão só. E vou caminhar para a conclusão. Apenas mais uma. Vou ser breve nela. Eu queria falar sobre o verso 9. Deixa eu voltar lá para o meu texto. 1 de João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Que divina semente é essa? Por que nós não vivemos pecando? Diz ele, porque em nós está a divina semente. Sei que tem alguns adolescentes aqui, mas também há muitos adultos. E não se espante com o que eu vou dizer, tá? Não estou inventando, é a palavra de Deus. Sabia que a palavra grega aqui para semente é esperma? Não de forma pejorativa, tá certo? O que é o esperma para o grego? É uma semente. E não é isso mesmo? Não aprendemos isso em ciências? Na biologia? O espermatozoide é uma semente que é plantado lá no óvulo e ali gera vida. A palavra esperma significa semente. E aqui o texto diz isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra grega usada é esperma, que significa semente. O que a gente pode aprender com isso? Quando olham para o meu filho, Murilo, dizem, seu filho esse aqui. Por quê? Parece. Por quê? Porque ele tem a minha semente. Por isso ele parece. Porque se não fosse meu filho, não pareceria. Mas ele só se parece porque tem a minha semente. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar.
filho de Deus tem a semente de Deus. Isso aqui é filho de Deus. Por quê? Parece. No nosso DNA espiritual, deixa eu falar dessa forma, por favor, me dê liberdade de falar assim. No nosso DNA espiritual, há a semente de Deus em nós. E é por isso que nós nos identificamos com Ele. Por isso, Efésios 5:1, e a única referência que há no Novo Testamento que diz isso. Lá diz: sede, pois, imitadores de Deus. É curioso isso, né? Paulo diz: sejam imitadores de Cristo, como eu sou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é assim? Mas aqui é a única referência que Paulo usa: sejam imitadores de Deus. Olha o complemento: como filhos amados. Por que imitar a Deus? Porque Ele é o nosso Pai e em nós está a semente dEle. Espiritualmente, meu querido, nós temos a semente de Deus. Somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Disse que concluiria e vou fazer como prometi. Farei 3 perguntas para vocês. 3. E mediante a resposta que você der, eu vou fazer um comentário breve. A primeira pergunta é: você tem sido filho de quem? Você tem sido filho de quem? Quem vive pecando é filho do diabo. Quem é filho de Deus não vive pecando. Minha pergunta é: você tem sido filho de quem? Essa resposta que você deu te leva agora à segunda pergunta. Você quer continuar com esta filiação? Se a sua resposta à primeira pergunta foi: eu sou filho de Deus, eu pergunto para você agora: você quer continuar com essa filiação? Espero que a sua resposta seja positiva. Então ande como um filho de Deus. Ande na luz. Mas se a sua resposta à primeira pergunta foi: você tem sido um filho de Deus? Não. A segunda pergunta, então, que eu fiz, te ajuda a alguma coisa? Você quer continuar com esta filiação? Se você não é um filho de Deus, você quer continuar, então, como filho do diabo? Imagino que a sua resposta é: não. Então, deixe de fazer o que você estava fazendo. Se é filho de Deus, continue fazendo o que você está fazendo. Terceira pergunta que quero fazer a você: você quer mudar de filiação? Se a sua resposta, a primeira, foi: sou um filho de Deus, eu acredito que você não quer mudar. Mas se a sua resposta à primeira pergunta foi: eu não tenho sido um filho de Deus, essa pergunta então é para você: você quer mudar? É possível. É possível. É possível ter mudança. Basta você decidir hoje. Hoje, Senhor, eu não quero mais andar como um parecido, como alguém que parece ser seu filho. Eu quero ser seu filho. Aliás, eu sou seu filho, Senhor. Não tenho agido como um filho, mas eu quero agir como um filho. Meu querido, hoje, o que Deus fala para você e a mim é simplesmente isso: filho de Deus não vive pecando. Não viva na prática do pecado. Cristo venceu na cruz. Não existe pecado que você não consiga vencer. Eu não consigo vencer as tentações sexuais.
Eu não consigo vencer as tentações que envolvem dinheiro. Eu não consigo vencer as minhas vaidades. Eu não consigo, elas são maiores do que eu. Mentira! Mentira! Cristo rasgou toda a nossa dívida na cruz. Colossenses fala sobre isso. Não há nenhuma tentação que não lhe seja humana. A palavra do Senhor nos diz isso. E ainda Hebreus ainda fala, e se você não resistiu até o sangue ainda, então dá conta ainda de resistir. Se a tentação pela qual você sofre, se ainda não chegou no sangue, então significa que você ainda dá conta de segurar. Crente genuíno, crente referência, não vive pecando. Quero orar com vocês, meus irmãos. Querido Deus e Pai, estamos diante do Senhor, e do Senhor não tem como escondermos nada. Escondemos muito bem dos homens, mas do Senhor é impossível esconder. Se nós formos para o mais profundo abismo, diz o Salmo 139, lá o Senhor está. Se eu for ao fundo dos mares, lá o Senhor está. Se eu ficar na escuridão e claridade, para o Senhor é a mesma coisa, o Senhor enxerga em todo lugar. Não há como nos escondermos do Senhor. Não vale a pena tentar esconder de homens aquilo que nós não conseguimos esconder do Senhor. Então que nessa noite aqui, se há alguém que está na prática do pecado, que decida hoje experimentar desse sangue purificador, que é o sangue de Jesus Cristo. 1 de João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Senhor, nós queremos ser crentes genuínos, crentes referência, não sermos considerados crentes genéricos, mas crentes fiéis ao Senhor. E que essa igreja aqui seja uma igreja marcada por crentes genuínos, crentes fiéis, crentes referência. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a vivermos em fidelidade ao Senhor. Assim nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.